Eu vou passar para vocês algumas dicas agora, algumas coisas que a gente pode fazer para tentar, né, reverter o estado de choque ou não deixar o paciente entrar no estado de choque até que dê tempo, né, do socorro médico chegar. Infelizmente, né, os procedimentos que a gente pode fazer de primeiros socorros, eles são poucos, né, eles não são extremamente efetivos. Como eu falei anteriormente, você não vai poder infundir volume no paciente, você não vai poder usar oxigênio complementar, então você vai ter que fazer aquilo que dá para fazer com o que tem disponível mesmo. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês algumas providências que você, enquanto socorrista, pode fazer para tentar fazer o caso não agravar mais. Tá? Então, assim, de modo geral, qual que é a melhor posição para o paciente que está entrando no estado de choque ficar? O ideal é que ele fique numa posição horizontal, que ele fique deitado de costas, então, e se for possível que a gente deixe as pernas dele um pouco levantadas, tá? Então colocar alguma coisa embaixo das pernas para fazer com que elas fiquem um pouco mais altas. O que vai acontecer aí? Se você fizer isso, o sangue vai ter dificuldade para chegar nas pernas, né? Então, o sangue que está circulando, ele vai ficar principalmente na parte de cima do tronco do paciente. Ele vai ficar principalmente, então, coração, pulmão e cérebro, que é o mais importante, tá? Mantendo também, claro, os órgãos internos, né, da região abdominal, com um pouco mais de sangue circulando neles para manter, né, e evitar algum tipo de dano. Então aí para fazer isso você pode estar colocando uma almofada, um cobertor dobrado, né, alguma coisa embaixo das pernas do paciente para levantar um pouco as pernas. Também dá para fazer com uma cadeira, por exemplo, né, colocando alguma coisa que as pernas fiquem mais altas. Só que você só vai poder fazer isso se o paciente não tiver com fratura nas pernas. Um paciente que está com fratura no membro inferior, você não vai poder elevar o membro, porque isso vai desalinhar, isso vai causar dor, pode causar a ruptura de algum vaso, né? Então, esse cuidado a gente pode fazer, de deixar o paciente deitado e barriga para cima, com as pernas levantadas, se o paciente não tem nenhuma fratura, tá certo? Nas pernas, no caso. Isso vai fazer, então, com que o máximo de oxigênio vá para o cérebro. Aí, se a gente tiver algum ferimento, né, no abdômen ou algum ferimento na cabeça, que ele esteja perdendo sangue, por exemplo, algum corte, alguma coisa, que ele esteja perdendo sangue nessa região, ou um trauma craniano mesmo, que possa estar fazendo uma hemorragia interna, aí você também não vai fazer com que os membros inferiores fiquem mais altos, porque isso vai fazer prejudicar mais, né, vai fazer com que mais sangue se perca, ou com que o sangramento na cabeça do paciente aumente ainda mais. Tá? Um outro cuidado que você pode fazer para todas as vítimas, né, afrouxar um pouco a roupa dela, né? Então, no pescoço, na cintura, dependendo da roupa, às vezes o paciente está com cinto, está com uma camisa muito apertada aqui em cima, né? Então você pode estar afrouxando um pouco para favorecer mesmo a oxigenação, favorecer um pouco a circulação, dar um pouco de conforto a mais para esse paciente. Além disso, também você tem que estar verificando se o paciente não tem algum tipo de prótese dentária, né? Se não usa dentadura, se não tem algum objeto, né? Um chiclete, uma bala, alguma coisa na boca. Que isso também, se o paciente entrar num estado de redução, de rebaixamento do nível de consciência, esse corpo estranho pode causar uma obstrução. Então, nesse momento, quando você já deixou o paciente deitadinho, já afrouxou um pouco as roupas, você verifica, né, se ele tem algum tipo de objeto, como eu falei, que possa se deslocar e acabar obstruindo a via aérea, e aí você já retira esse objeto, né? Então, ele vai ficar sem a dentadura durante o socorro médico. Depois que tiver tudo resolvido, o paciente vai recolocar, né, a prótese e a vida segue normal. Tá? Se o paciente começar a vomitar, se o paciente estiver apresentando sangramento em grande quantidade na cavidade oral, aí você não vai poder deixar ele de barriga para cima, né? Porque aí vai começar a juntar esse líquido, esse vômito, sangue, seja o que for, na boca do paciente, e aí ele não vai conseguir respirar direito, vai acabar broncoaspirando, vai acabar entrando num estado de asfixia. Então, nesse caso, o que é o ideal? Você vai ter que lateralizar um pouco o paciente. Tá? Se ele tiver então com sangramento pela boca, sangramento pelo nariz ou vomitando, você vai ter que lateralizar ele. Dependendo do que foi que causou esse trauma, né, no paciente, você tem que ter o cuidado muito grande com a região cervical dele, né? Então você não pode simplesmente virar a cabeça sem se preocupar em fazer o controle cervical, que é uma das primeiras coisas que tem que ser feita pelo socorrista. Tá? Agora não, se ele está nessa situação, mas ele não caiu, não bateu a cabeça, não tem nada, você consegue sim aos pouquinhos ir virando ele, lateralizando um pouco, para que esse líquido escorra da boca dele, não fique preso na cavidade oral e ele consiga respirar direito. Tá? Você, claro, que vai ter que verificar se o paciente está respirando, né? Então você vai seguir lá o XABCDE,
Então você vai verificar se ele está respirando, você vai verificar rapidamente ali se o coração está batendo. Caso ele não esteja, né, com o coração batendo, caso ele esteja numa parada cardiorrespiratória, você, claro, tem que iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar imediatamente, porque cada minuto que você espera para fazer a manobra de reanimação cardiopulmonar é um minuto a menos que o paciente tem e a chance dele voltar, né, numa situação de parada cardiorrespiratória, ela é muito menor se a massagem cardíaca demora para iniciar, tá bom? Então, chamar ajuda, verificou a parada cardíaca, inicia a parada cardíaca, é uma das nossas prioridades, tá? Você vai verificar o pulso do paciente, né, enquanto você vai fazendo isso que a gente falou. Normalmente, como eu já disse anteriormente, normalmente o pulso do paciente que está entrando no estado de choque, ele é muito rápido e muito fraco, né? Então, tem menos sangue circulando, o corpo tenta compensar e as batidas cardíacas aumentam. Então, isso é normalmente o que você vai observar, tá? Outra coisa importante também é fazer o controle de temperatura do paciente. Então, coloca um cobertor em cima do paciente para ele não perder muito calor, né, para o meio, e cuida também para não colocar muitas cobertas, não aquecer o paciente demais, porque isso também seria prejudicial. Uma outra coisa importante, como eu já falei, não dá nada para o paciente comer ou beber. Tá? Então, nesse momento, mesmo que ele peça água, só um golinho, não é o momento de fazer isso, né? Quando o socorro médico chegar, eles vão atender o paciente e aí ele vai ser encaminhado para um pronto-socorro, para um hospital, para um centro cirúrgico, para poder ser resolvido a causa, né, do choque dele. Outra coisa bem importante é você tentar manter a vítima o mais calma possível. Tá? Então, mesmo que você esteja vendo que as coisas não estão evoluindo bem, mesmo que você perceba que o paciente está com seu estado agravando, não transpareça isso para o paciente, né? Não deixe ele mais ansioso do que ele já deve estar. Como a gente falou, o paciente nesse momento ele provavelmente vai estar sentindo muita angústia, muito medo, muita ansiedade, mas você, enquanto socorrista, né, que está atendendo ele, tem que estar o mais calmo possível, né? Às vezes o socorro médico pode demorar um pouco para chegar, isso acontece, mas mesmo assim, não deixe que o paciente perceba a tua insegurança, a tua ansiedade. Tá? Você vai ficar junto com a vítima, né, todo o tempo, vai passar para ela segurança, vai ficar monitorando, né, o estado dela, vai vendo como que ela está, tanto o estado físico, né, as alterações, aquilo que você já avaliou anteriormente, vai verificando o nível de consciência dela o tempo todo, para que você consiga perceber se está tendo alguma alteração. Tá? Se tudo der certo, o socorro médico vai chegar, eles vão assumir, né, o cuidado com a vítima, vão infundir volume, vão reverter ou procurar reverter a causa básica, né, do estado de choque, e esse paciente vai ter uma chance de chegar no hospital e poder ser atendido da melhor forma possível. Tá? Então, esse é um curso bem rápido mesmo, é um curso para você saber como primeiros socorros, o que pode ser feito para você melhorar o estado do paciente, para você não prejudicar o paciente, né, para não piorar a situação dele. E aí eu convido você a continuar, né, essa trilha de aprendizado com outros cursos que falam sobre isso, né, com outros cursos que falam sobre os tipos de choque especificamente, cuidados mais avançados, né, suporte mais avançado de vida, para que você possa dar um suporte cada vez melhor para o teu paciente.